Uma enorme pedra, quase um bloco que surgia como um monumento perdido em um mundo que teimava em ignorar seu passado. As marcas em sua superfície eram profundas e bem definidas, traços que pareciam contar uma história que desafiava a lógica convencional. Como poderia uma civilização antiga ter criado tal artefato? O narrador sentiu um frio na espinha ao perceber que essa descoberta poderia alterar tudo o que a humanidade acreditava saber sobre suas origens. O coração pulsava mais rápido, não apenas pela excitação, mas pela intensidade do que o aguardava. O bloco de pedra emanava uma aura de poder, com suas linhas e símbolos intrigantes que pareciam dançar sob o olhar atento do narrador, desenhados sob ângulos que desafiaram todas as ferramentas conhecidas. Aqueles sinais pareciam remeter a um conhecimento perdido. Uma tecnologia que, mesmo na era atual, soava como mágica. A curiosidade tomou completamente conta do narrador, que não pôde evitar a pergunta que ecoava em sua mente. O que celebrava essa obra-prima de engenharia e quem, afinal, a havia criado? Eram as vozes dos antigos que murmuravam pela noite, ou seria a própria terra que contava sua história? A presença daquela pedra era quase palpável, como se a própria natureza estivesse ansiosa para revelar os segredos que guardava. A mente do narrador se encheu de imagens de civilizações majestosas, de seres que caminhavam pela terra, não como homens comuns, mas como titãs de outra era. Os Nephilim, os gigantes que, segundo as escrituras, caminha no limiar da fé e da ciência, começaram a tomar forma nas próprias palavras do narrador, enquanto mais perguntas surgiam. Como aquela pedra se ligava a eles? E se as tradições que falavam sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens fossem mais do que uma alegoria? Então, enquanto a brisa suave passava, o narrador decidiu que não era apenas uma curiosidade que o movia, mas a busca por algo profundamente significativo. Era uma jornada em busca de verdades que poderiam mudar o futuro e ressuscitar memórias esquecidas no tempo. O desejo de descobrir as raízes do que os Nephilim representavam ardia dentro dele, iluminando seu caminho com uma determinação inabalável. À medida que as horas avançavam, o narrador se debruçou sobre o bloco cada vez mais absorto em suas próprias reflexões. As marcas que percorria com os dedos eram mais do que linhas e figuras. Eram um testemunho de uma presença que desafia a compreensão. O símbolo central, em particular, parecia pulsar de energia, como se estivesse esperando que alguém decifrasse seu significado. Aquela pedra não era apenas um resto de uma era antiga. Era uma janela para o passado que poderia oferecer respostas sobre quem eram os Nephilim. E, talvez, o que realmente havia acontecido naquela era obscura. A ansiedade aumentava à medida que o narrador se lembrava das histórias que cercavam os gigantes. Criações dos deuses? Ou seres que desceram à Terra para ensinar? O dilema moral sempre latente entre os estudiosos e as tradições religiosas se tornava cada vez mais complexo. A possibilidade de que a história contada nas escrituras poderia ser um relato mais literal do que metafórico se insinuava como uma sombra por trás das palavras. A visão de seres superiores interagindo com a humanidade elevava questões que desafiavam a fé e a razão. Com o pensamento ainda preso nas narrativas dos antigos, a mente do narrador buscava conexões em cada canto. Os textos sagrados, as tradições orais e até mesmo artefatos arqueológicos que não tinham sido compreendidos completamente, até então estavam interligados, entrelaçando-se em uma tapeçaria rica de significado que estava prestes a ser desvendada. A exploração do passado parecia uma missão não apenas para satisfazer a curiosidade, mas para dar à humanidade uma nova perspectiva sobre sua própria história. O pulsar do coração ainda ressoava em seu peito, enquanto o narrador piscava lentamente para conter o entusiasmo. A excitação da descoberta quase o ofuscava, mas ele sabia que precisava se ater aos detalhes. Aquela pedra, com toda a sua grandiosidade e mistério, poderia ser a chave para desbloquear uma verdade que, se confirmada, ressoaria através dos séculos. O desejo de compreender completamente o significante símbolo havia se transformado em uma obsessão silenciosa, uma inquietação que o consumia lentamente. E ali estava ele, em meio ao deserto da antiguidade, prestes a embarcar em uma jornada que o levaria a questionar tudo o que conhecia, a explorar a interseção entre o divino e o humano, o natural e o sobrenatural. Com um último olhar para o bloco, que agora parecia brilhar com intensidade sob o manto da noite, o narrador iniciou sua exploração, determinado a seguir as pistas que o levariam a uma verdade mais profunda sobre os Nephilim. Assim, a viagem começou. Qualquer resposta poderia estar à frente, aguardando para ser revelada em toda a sua grandiosidade e assombro. A busca por conhecimento não era só a sua missão, era um chamado ancestral que atravessava o tempo
A luz da lua lançava sombras longas e distorcidas sobre a superfície do bloco de pedra, enquanto o narrador, imerso em seus pensamentos, buscava nas páginas de um antigo texto sagrado a conexão que ligava todos aqueles fragmentos de história. A voz da tradição ecoava em sua mente como se os próprios autores daqueles relatos quisessem ser ouvidos novamente. Com um gesto cuidadoso, ele abriu o volumoso manuscrito, suas páginas amareladas e desgastadas se desdobrando, revelando palavras que pareciam pulsar com um conhecimento ancestral. Gênesis 6, 1 a 4. A passagem que descrevia os filhos de Deus e as filhas dos homens, e como, a partir dessa união, nasceram os Nefilim. Cada palavra ressoava com uma intensidade que parecia saltar das páginas, como se os antigos estivessem tentando transmitir uma verdade oculta. O narrador leu em voz baixa, lentamente, absorvendo cada sílaba. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram bonitas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e lhes deram filhos. Estes são os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. A leitura dessas palavras provocou uma onda de reflexão. O narrador se sentiu tomado por uma mistura de ceticismo e curiosidade. Como era possível que a narrativa dos Nefilim, frequentemente relegada a meras parábolas ou mitos, pudesse ter uma base tão sólida em relatos antigos? O que realmente significavam os filhos de Deus e as suas interações com os humanos? Ao longo da história, essa passagem havia sido objeto de debate, suas interpretações variando de forma tão vasta quanto as próprias culturas que a haviam estudado. No entanto, a ideia de híbridos, de seres que não eram totalmente humanos, começava a tomar forma em sua mente. Imediatamente, uma nova pergunta surgiu. Por que a academia convencional se mostrava tão relutante em explorar essa narrativa? O narrador se lembrou de debates acalorados em conferências e simpósios, onde a menção dos Nefilim era frequentemente recebida com olhares desconfiados. A história oficial, que enfatizava uma evolução contínua da civilização humana sem a intervenção de seres não humanos, parecia cada vez mais frágil sob a luz dessa nova perspectiva. Ele começou a sentir que, por trás das barreiras impostas pela ortodoxia acadêmica, havia verdades que estavam sendo ocultadas, não por falta de provas, mas por medo do que essas revelações poderiam significar para a compreensão do passado humano. E assim, o narrador, agora mais confiante e determinado, se perguntou o que mais poderia ser descoberto nas camadas de história que envolviam os Nefilim. O que essas figuras representavam na construção das narrativas da humanidade? E como suas histórias, entrelaçadas com as de deuses e homens, poderiam ter moldado a visão que temos de nós mesmos? A necessidade de responder a essas perguntas tornou-se uma obsessão, um impulso que o levou a aprofundar sua pesquisa em outras fontes antigas, que pudessem esclarecer não apenas a origem dos Nefilim, mas também o impacto que tiveram na sociedade humana. Ele se lembrou de um texto pouco conhecido, o Livro de Enoque, que falava de um grupo de anjos conhecidos como os Vigilantes. Teriam sido esses seres que desceram ao Monte Hermon, os responsáveis por compartilhar conhecimentos esotéricos com a humanidade. O relato de Enoque era fascinante e sombrio, sugerindo que esses anjos haviam ensinado os humanos sobre metalurgia, encantamentos, astrologia e até mesmo feitiçaria. A ideia de que seres celestiais poderiam ter interferido diretamente no desenvolvimento humano abria um leque de implicações inexploradas. O narrador fez uma pausa, permitindo que a intensidade do que acabara de descobrir afundasse em sua consciência. O que se tornava cada vez mais evidente era que essas narrativas não eram meras fábulas, mas sim relatos que refletiam um profundo entendimento do mundo espiritual e físico. O simbolismo contido na união dos filhos de Deus e das filhas dos homens poderia ser visto como um aviso sobre os perigos da hibridização, uma advertência de que as fronteiras entre o divino e o humano não eram tão fixas quanto se pensava. Com base nas histórias que foram lentamente se revelando, o conceito de Nefilim começou a se transformar em algo muito mais complexo do que um mero mito. À medida que a noite avançava, o narrador se viu agora em uma encruzilhada. A busca por mais respostas se tornara uma missão não apenas pessoal, mas um chamado para desvendar verdades que até então permaneciam sob um véu de silêncio. Ele sabia que poderia ser criticado por suas investigações, mas também entendia que a sabedoria estava nas perguntas mais do que nas respostas.
O dilema moral de explorar essas narrativas o instigava, como uma chama que não poderia ser apagada. A determinação de entender o que realmente significava ser um Nephilim o guiou a um novo objetivo: investigar as condições históricas em que esses textos foram escritos e como as interpretações mudaram ao longo do tempo. O que os antigos realmente estavam tentando transmitir? As respostas poderiam estar profundamente entrelaçadas com os eventos que moldaram a história da humanidade. E agora, era sua tarefa descobrir como esses registros se conectavam. O narrador fechou o manuscrito, agora mais decidido do que nunca. Ele sabia que a jornada não seria fácil, mas a promessa de revelações e a possibilidade de compreender o que realmente havia acontecido nas eras passadas tornavam cada passo emocionante. A pedra sob a luz da lua parecia brilhar com uma nova vitalidade, como se estivesse ansiosa por compartilhar seus segredos. Não era apenas um bloco de pedra. Era um portal para um passado que clamava para ser entendido. E assim, com a luz da lua refletindo em seus olhos, ele se preparou para a próxima parte de sua jornada, onde outros mistérios o aguardavam, prontos para serem revelados. Enquanto a noite se aprofundava, com o céu estrelado refletindo a vastidão dos mistérios do cosmos, o narrador sentiu a urgência de continuar sua busca. O livro de Enoque, cujas páginas empoeiradas revelavam segredos guardados por séculos, se tornava cada vez mais central em sua investigação. Com a luz da lua filtrando-se através das árvores, ele abriu o livro mais uma vez, permitindo que as palavras o envolvessem como um manto. A narrativa do livro de Enoque descrevia uma descida dramática de 200 anjos, conhecidos como os Vigilantes, que se aventuraram do céu até o Monte Hermon. Este local, não apenas geograficamente significativo, mas também mitologicamente carregado, parecia ser o epicentro onde a humanidade e o divino se entrelaçavam. Os vigilantes, com seus conhecimentos ocultos, trouxeram consigo ensinamentos que mudariam o curso da história humana. Metalurgia, encantamentos, astrologia, habilidades que poderiam ter elevado a civilização a novos patamares ou a afundado em obscuridade. O narrador sentiu o peso dessas revelações. O que levou esses seres a descer? Questionou-se. A ideia de que anjos, normalmente vistos como mensageiros de Deus, pudessem ter abandonado suas posições celestiais para interagir com os humanos, trazia à tona uma série de implicações perturbadoras. O desejo de saber mais, de entender não apenas os fatos, mas também as motivações por trás deles, acendia uma chama dentro dele. Ele se lembrou de uma antiga lenda que falava do Monte Hermon como um local sagrado e proibido, onde a linha entre o mundano e o divino se tornava tênue. Em um fragmento que o narrador leu, Enoque descrevia os vigilantes como seres deslumbrantes, com uma beleza que inspirava tanto admiração quanto temor. No entanto, essa beleza não era isenta de consequências. A união deles com as filhas dos homens não apenas resultou na prole dos Nephilim, mas desencadeou um ciclo de corrupção e violência que tornaria a Terra um lugar de desespero. A imagem de uma humanidade que, influenciada por essas criaturas celestiais, se tornava cada vez mais distante da pureza original, era uma ideia poderosa e inquietante. Ele ponderou sobre o que essa corrupção representava. Seriam os Nephilim meramente uma metáfora para as falhas humanas, ou existiriam realmente como uma realidade palpável? O narrador se lembrou da recepção fria que suas ideias frequentemente recebiam na academia. A renúncia à pesquisa sobre os Nephilim parecia se basear em um medo profundo de questionar a própria natureza da humanidade. A conveniência de manter uma visão linear da história era, na verdade, uma forma de cegueira. Determinando-se a explorar mais sobre o Monte Hermon, o narrador decidiu que não poderia apenas ficar preso às páginas do livro. Ele precisava vivenciar essa geografia que, segundo as lendas, era a porta de entrada para a interação entre os mundos. O que ele poderia descobrir ali? As pedras que testemunharam a descida dos vigilantes ainda guardariam ecos desse evento ancestral? O desejo de estar fisicamente presente naquele local se tornou uma necessidade pulsante. Com essa nova determinação, o narrador começou a planejar sua jornada. Ele mergulhou em mapas antigos, estudou relatos de viajantes e arqueólogos que haviam explorado a região. As descrições de montanhas majestosas e vales profundos alimentavam sua imaginação, enquanto ele tentava conectar o passado com o presente. O Monte Hermon, com suas encostas cobertas de neve e florestas densas, parecia prometer mais do que apenas beleza natural. Poderia ser um repositório de sabedoria esquecida, um local onde as vozes do passado ainda sussurravam segredos aos que estavam dispostos a ouvir. Ao traçar seu caminho, o narrador começou a visualizar o que poderia encontrar. O eco dos anjos descendo, a reverberação dos passos dos Nephilim, tudo isso dançando em sua mente.
Os habitantes daquela região, os que ainda mantinham as tradições vivas, poderiam ter histórias a contar. Ele decidiu que buscaria aqueles que, mesmo em tempos modernos, preservavam as lendas sobre os vigilantes e os Nefilim. Cada encontro, cada história compartilhada poderia ser uma peça fundamental do quebra-cabeça que ele estava tentando montar. À medida que sua mente se enchia de imagens e expectativas, o narrador ficou consciente do silêncio ao seu redor. O mundo, com sua complexidade e nuances, parecia se aquietar em respeito à sua determinação. Ele se permitiu um momento de reflexão, pensando nas vastas ramificações que sua pesquisa poderia ter. Como o conhecimento dos Nefilim poderia mudar a maneira como vemos nossa própria origem? Se as respostas que ele buscava não estivessem apenas nas páginas dos textos antigos, mas também na terra que um dia foi palco de sua existência? Com esses pensamentos, ele sentiu uma onda de esperança. Embora os Nefilim fossem frequentemente vistos como um mistério, talvez eles representassem uma chave para uma compreensão mais profunda de quem somos e de onde viemos. O narrador fechou o livro, seu coração pulsando de expectativa, pronto para embarcar na jornada que não apenas o levaria ao Monte Hermon, mas também em uma busca pela verdade sobre a humanidade, seus criadores e a eterna dança entre o divino e o mortal. Com o amanhecer se aproximando, ele se preparou para o que estava por vir. O próximo capítulo de sua investigação prometia ser uma aventura não apenas por terras desconhecidas, mas por um entendimento mais profundo do que significa ser humano em um mundo que sempre esteve à beira do sobrenatural. Era apenas o começo, e o que ele descobriria em sua jornada poderia, muito bem, mudar tudo o que pensava saber. Enquanto as primeiras luzes da manhã começavam a se infiltrar entre as montanhas, o narrador, agora imerso em sua busca, sentiu que sua jornada até o Monte Hermon não era apenas física, mas uma verdadeira peregrinação espiritual. Ele caminhava por trilhas tortuosas, cercadas por árvores antigas que pareciam guardar segredos em seus troncos retorcidos. A brisa suave trazia consigo o aroma fresco da terra molhada, e cada passo o aproximava mais do epicentro de sua investigação. O Monte Hermon, conhecido por muitas culturas como um local sagrado, era reverenciado não apenas pelos antigos israelitas, mas também por fenícios e cananeus que viam nessa montanha um ponto de conexão entre o céu e a terra. Ele lembrava que, em muitas tradições, as montanhas eram consideradas moradas dos deuses, e o Hermon não era uma exceção. À medida que se aproximava de suas encostas, o narrador sentia uma energia palpável no ar, como se o próprio lugar estivesse vivo, pulsando com histórias que aguardavam para ser reveladas. Ele parou em uma clareira, onde uma rocha imponente se erguia, coberta de musgo e líquens, testemunha silenciosa de eventos que poderiam ter moldado o curso da humanidade. O narrador retirou o livro de Enoque de sua mochila. Seus dedos tocaram a capa desgastada, e ele se lembrou das palavras que havia lido. As descrições dos vigilantes, seus nomes e atos, ecoavam em sua mente. A clareira parecia ser o lugar perfeito para refletir sobre o que significava a descida dos anjos e as consequências de suas ações. Enquanto lia um trecho sobre os ensinamentos que os vigilantes trouxeram à humanidade, uma sensação de desconforto começou a crescer dentro dele. Era evidente que os conhecimentos compartilhados não haviam apenas elevado a civilização, mas também contribuído para sua corrupção. A linha entre avanço e decadência estava então indefinida, e a reflexão o levava a questionar. Até que ponto a busca pelo conhecimento é benéfica? As tradições orais que ele havia aprendido ao longo da vida pareciam ressoar com a ideia de que a sabedoria pode ser uma faca de dois gumes. Conforme o sol começou a surgir, iluminando o vale abaixo, o narrador percebeu que a montanha era mais do que um mero local de culto. Era um símbolo de dualidade, beleza e terror, luz e escuridão. Esse reconhecimento o levou a um novo entendimento sobre os Nephilim. Eles não eram apenas criaturas de força e poder, mas representavam as consequências das escolhas feitas em busca de algo além do que a humanidade deveria ter. Nesse momento de epifania, ele sentiu uma conexão mais profunda com os lugares que estava explorando, como se as pedras e árvores pudessem responder às suas indagações. Decidido a entender mais, ele começou a caminhar pelas trilhas que serpenteavam pela montanha. A paisagem ao seu redor era de tirar o fôlego, vales profundos, picos cobertos de neve e uma vegetação exuberante que parecia ter crescido em harmonia com o ambiente. O silêncio era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto distante de pássaros e o farfalhar das folhas. Cada passo o levava mais fundo na história, e logo ele chegou a uma pequena caverna, uma entrada escura que parecia convidá-lo a entrar. Dentro da caverna, a umidade e a escuridão criavam uma atmosfera quase mágica.
À medida que os olhos se ajustavam à penumbra, ele notou marcas nas paredes, símbolos e gravuras que lembravam os escritos sagrados que havia estudado. Ali, no coração da montanha, ele sentiu que a conexão entre o passado e o presente se tornava mais tangível. Poderia aquele ser um local de culto dos antigos? Um espaço onde os humanos se reuniam para adorar os vigilantes? As perguntas fervilhavam em sua mente enquanto ele examinava as paredes, cada símbolo ressoando com uma história não contada. Ao sair da caverna, ele decidiu que precisava explorar mais sobre a influência dos Nephilim em outras culturas. Os ecos da descida dos vigilantes e suas interações com as filhas dos homens reverberavam em muitos mitos. Os Anunnaki, da Mesopotâmia, que também eram descritos como seres celestiais que trouxeram ensinamentos à humanidade, ou os titãs da Grécia, que representavam a força primordial. Essas histórias, embora diferentes em suas narrativas, compartilhavam um elemento comum: a ideia de que seres de outro mundo influenciaram os destinos humanos, mudando o curso da história de maneiras irreparáveis. Com essa nova perspectiva, o narrador se sentia impulsionado a descobrir mais sobre como esses mitos se entrelaçavam. Ele traçou um plano para visitar outros locais sagrados, onde histórias semelhantes eram contadas, e cada um deles poderia oferecer mais pistas sobre a verdadeira natureza dos Nefilim. Ele começou a fazer anotações sobre as culturas que poderia explorar, buscando conexões entre elas e a narrativa dos vigilantes. A jornada ao Monte Hermon não era apenas uma busca pelo conhecimento, mas uma redescoberta de si mesmo e de suas crenças. À medida que o sol se elevava mais alto no céu, iluminando as sombras que se escondiam nas encostas da montanha, o narrador percebeu que as respostas que procurava poderiam estar tão próximas quanto a própria terra sob seus pés. Ele se despediu da montanha, sentindo-se mais conectado do que nunca, como se, de alguma forma, os ecos do passado ainda estivessem ali, esperando para serem ouvidos novamente. Agora, com a determinação renovada, ele partiu, sabendo que cada passo o levaria mais perto da verdade que buscava. O que mais poderia ser descoberto ao longo do caminho? Quais segredos ainda aguardavam para serem revelados, escondidos nas páginas da história e nas narrativas que moldaram a humanidade? Com essas perguntas pulsando em sua mente, o narrador se dirigiu para o horizonte, onde a próxima etapa de sua jornada começaria, deixando para trás não apenas a montanha, mas uma parte de seu próprio entendimento sobre o que significa ser humano em um mundo onde o divino e o terreno se entrelaçam de maneiras imprevisíveis. O narrador, agora com a mente fervilhando de perguntas e reflexões, decidiu que sua próxima parada deveria ser Baalbek. A cidade antiga, com suas impressionantes construções de pedra, era um testemunho de um passado que desafiava a compreensão moderna. Ele sentia que ali, entre os templos e ruínas, poderia encontrar pistas essenciais sobre os Nephilim e os vigilantes que haviam descido do céu. Durante sua caminhada, o narrador ponderou sobre as lendas que cercavam Baalbek. Conhecida como Heliopolitan, a cidade era famosa por suas colunas gigantescas e blocos de pedra que pareciam desafiar todas as leis da engenharia. A história dizia que aqueles que construíram os templos eram descendentes dos deuses e que a sabedoria perdida de civilizações antigas poderia ter sido a chave para sua grandiosidade. Essa ideia o intrigava. Poderia a construção de Baalbek estar ligada a uma tecnologia esquecida, uma herança dos vigilantes? Ao chegar a Baalbek, o narrador ficou impressionado com a magnitude das ruínas. As enormes pedras, algumas pesando mais de 800 toneladas, eram um enigma que desafiava o entendimento atual. Enquanto observava a perfeição dos encaixes entre os blocos, ele se questionou: como era possível que seres humanos, em uma era sem as ferramentas que temos hoje, conseguissem realizar tal façanha? A única explicação que parecia se encaixar era a ajuda de conhecimentos que haviam sido perdidos, ou, mais intrigante ainda, de seres não humanos. Com cada passo que dava pelas ruínas, a sensação de estar sendo observado crescia. As paredes pareciam murmurar histórias antigas, e o narrador sentiu a presença de algo além das pedras. Ele se lembrou de um trecho do livro de Enoque, onde os vigilantes eram descritos como mestres de várias habilidades: metalurgia, astronomia e até mesmo encantamentos. Essas eram as dádivas que eles trouxeram à humanidade. Mas, como tudo na história, essas bênçãos tinham um preço. O que poderia ter sido um avanço significativo se tornou um catalisador de corrupção e decadência. O narrador se dirigiu à Pedra da Mulher Grávida, um colossal bloco de pedra na pedreira de Baalbek, que pesava mais de 1.200 toneladas. Ele se perguntou se essa pedra, assim como as construções, tinha alguma ligação com os Nephilim. A lenda dizia que a pedra tinha sido deixada inacabada, um monumento a uma era de conhecimento que foi interrompida. O
O narrador se agachou, passando a mão pela superfície áspera e fria da rocha, sentindo a história pulsar sob seus dedos. Enquanto contemplava a pedra da mulher grávida, ele se lembrou das descrições dos Nephilim como seres gigantes, cujos feitos e ações moldaram as histórias de muitas civilizações. A ideia de que eles poderiam ter sido inspirados por uma tecnologia avançada, que talvez houvesse sido compartilhada pelos vigilantes, começou a se cristalizar em sua mente. Se Baalbek eram reflexos do que os humanos poderiam alcançar com a ajuda divina, então o que isso significava para a narrativa que ele estava tentando desenterrar? Determinando a aprofundar-se ainda mais, o narrador se lembrou de relatos de arqueólogos que haviam estudado Baalbek. Muitos deles falavam de uma tecnologia que parecia além do seu tempo, de cortes em pedra que não se encaixavam nas explicações da engenharia convencional. Ele decidiu que precisava buscar esses especialistas, ouvir suas teorias e entender como eles viam a conexão entre os Nephilim e essas grandiosas estruturas. A tarde se adensava, e o narrador caminhou em direção ao centro de Baalbek, onde se encontrava o templo de Júpiter. As colunas imensas erguiam-se em direção ao céu, como se fossem as próprias mãos dos deuses tentando tocar o firmamento. O ar estava impregnado de um antigo poder, e ele sentia que cada pedra contava uma história de adoração e talvez de queda. No templo, ele se deparou com uma guia local, uma mulher de olhos inquisitivos e uma paixão pela história que ressoava em suas palavras. Ela falou sobre as lendas que cercavam Baalbek, mencionando que muitos acreditavam que a cidade era um lugar de encontro entre os deuses e os homens. Essa ideia ecoou profundamente no narrador, relembrando-o de sua própria busca por respostas sobre os vigilantes e seus descendentes. Você acredita que os Nephilim eram de fato reais? Ele perguntou, não conseguindo conter a curiosidade que pulsava dentro dele. Ela sorriu, um brilho de entendimento em seus olhos. Acredito que a verdade é mais complexa do que podemos imaginar. As histórias dos Nephilim, assim como as de Baalbek, são um reflexo do que as civilizações antigas tentaram entender sobre sua própria existência. Elas podem ser tanto uma advertência quanto uma celebração. Essas palavras ressoaram em sua mente enquanto caminhavam pelo templo. Era uma perspectiva que ele não havia considerado antes, que as narrativas sobre os Nephilim não eram apenas sobre seres sobrenaturais, mas sobre a condição humana e os perigos que acompanhavam o desejo de transcender os limites impostos pela natureza. À medida que o sol se punha, lançando um brilho dourado sobre as pedras antigas, o narrador sentiu a urgência de continuar sua jornada. Ele sabia que o que estava descobrindo em Baalbek era apenas uma parte do quebra-cabeça. As conexões que ele começava a traçar entre a cidade, os vigilantes e os Nephilim o levavam a questionar o que mais poderia estar oculto nas páginas da história. Com um novo senso de propósito, ele despediu-se da guia, prometendo retornar com mais perguntas e um desejo ardente de entender a verdade por trás dessas antigas lendas. Entretanto, na profundidade de seu espírito, ele sentiu que estava prestes a entrar em um território onde as respostas poderiam ser mais perturbadoras do que ele jamais imaginara. Afinal, o que seria necessário para desvendar os segredos de uma era esquecida, onde os ecos dos vigilantes ainda poderiam ressoar nas sombras das montanhas? Enquanto o narrador absorvia a magnitude de Baalbek, a guia local, que se apresentou como Leila, começou a compartilhar histórias sobre a cidade antiga. Seus olhos brilhavam com entusiasmo, enquanto ela falava das lendas que envolviam as fundações do templo e dos segredos que as pedras guardavam. Este lugar não é apenas uma obra-prima da engenharia. É um testemunho de um tempo em que os deuses caminhavam entre nós e deixavam suas marcas na terra. Disse Leila, fazendo uma pausa para que o narrador refletisse sobre suas palavras. Ele se lembrou de suas leituras sobre os Anunnaki, os seres descritos nas tábuas sumérias como deuses que desceram do céu e interagiram diretamente com a humanidade. As semelhanças entre os Anunnaki e os Nephilim estavam se tornando cada vez mais evidentes em sua mente. Ambos eram considerados descendentes de seres celestiais, e suas histórias eram entrelaçadas com temas de intervenção divina e a transgressão dos limites humanos. Você sabia que há textos antigos que mencionam a descida de seres celestiais em várias culturas? Ele perguntou a Leila, que assentiu. Sim, muitos povos antigos têm histórias semelhantes. Os sumerianos falavam dos Anunnaki, que também foram descritos como gigantes. Eles eram os criadores da civilização, ou assim acreditavam, explicou Leila, seu rosto iluminado pela luz suave da tarde que filtrava entre as colunas do templo. É fascinante como as histórias se entrelaçam. Não. É? O narrador sentiu que estava começando a juntar as peças de um quebra-cabeça intrincado. As histórias dos Nephilim e dos Anunnaki poderiam ser mais do que meras lendas.
Talvez fossem fragmentos de uma verdade compartilhada entre civilizações que nunca se cruzaram fisicamente, mas que estavam conectadas por experiências humanas universais. Ele recordou os trechos do livro de Enoque, que falavam sobre os vigilantes e suas dádivas, que, embora inicialmente parecessem benéficas, acabaram levando a humanidade a um caminho de corrupção. E quanto a outros relatos? Ele indagou, sentindo-se impelido a investigar mais profundamente. Existem outras culturas que mencionam seres semelhantes? Leila sorriu, percebendo o entusiasmo do narrador. Claro, os gregos, por exemplo, falavam dos titãs, que eram também considerados filhos dos deuses. Existem também as histórias de gigantes nas tradições nórdicas, como os Jotun. Cada civilização, de maneira única, criou mitos que refletem suas experiências com o desconhecido. Enquanto Leila falava, o narrador sentiu a conexão entre as civilizações se intensificar em sua mente. Era como se cada história fosse uma nova linha tecendo um padrão complexo que unia a humanidade através dos tempos. Ele se lembrou de que havia lido sobre uma possível conexão entre as lendas da criação sumeriana e as histórias bíblicas. Os relatos de Adão e Eva, de Caim e Abel, podiam ter ressonâncias em narrativas que se estendiam por milênios e continentes. Mas o que aconteceu com esses seres? Por que eles não estão mais entre nós? O narrador perguntou, sua curiosidade a levando a explorar ainda mais as implicações dessas lendas. Leila olhou para as colunas majestosas do templo antes de responder. Muitas crenças afirmam que esses seres foram banidos, ou que a humanidade foi punida por seus pecados. O dilúvio, por exemplo, é um tema recorrente, um evento que parece ter sido uma catástrofe destinada a purificar a Terra das influências corruptoras. As palavras de Leila ecoaram na mente do narrador como um rugido distante. O dilúvio estava presente em tantas tradições, não apenas na história bíblica, mas também em contos da Babilônia e da Índia. Ele se lembrou da observação que o havia intrigado antes, a possibilidade de que a corrupção não fosse apenas uma questão de moralidade, mas um reflexo de um entendimento tecnológico e espiritual que havia sido perdido ao longo do tempo. Enquanto caminhavam entre os colossos de pedra, ele se viu cada vez mais fascinado pela ideia de que as civilizações antigas poderiam ter compartilhado um conhecimento que transcendia as barreiras do tempo e do espaço. O que mais poderia ter sido perdido ou esquecido? Havia um padrão, uma conexão, que poderia ser desenterrada nas areias do tempo, e ele estava determinado a explorá-la. Leila, você conhece alguém que possa me ajudar a aprofundar essa pesquisa? Alguém que tenha estudado essas conexões entre as culturas? O narrador perguntou, sua determinação crescendo. Na verdade, sim, respondeu Leila, seu olhar tornando-se sério. Há um arqueólogo local, Dr. Samir, que se especializou em encontrar ligações entre as mitologias e a arqueologia. Ele pode ter informações que vão além do que conseguimos compreender aqui. O coração do narrador acelerou. Dr. Samir poderia ser a chave para desbloquear a próxima etapa de sua investigação. Você poderia me levar até ele? Ele pediu, ansioso para continuar sua jornada. Claro, mas ele é um homem ocupado. Vamos ver se conseguimos encontrá-lo, respondeu Leila, enquanto começava a conduzi-lo através dos labirintos de ruínas, cada pedra parecendo contar uma nova parte da história que ele estava ansioso para descobrir. Enquanto caminhavam, as sombras começavam a se alongar, e a luz do entardecer lançava um brilho dourado sobre as colunas. O narrador sentiu que estava se aproximando de algo significativo, não apenas em termos de sua pesquisa, mas também em uma compreensão mais ampla de sua própria existência. As narrativas dos Nephilim, dos Anunnaki, dos vigilantes e das civilizações antigas não eram apenas histórias de outrora. Elas formavam uma tapeçaria rica que moldava a identidade humana, um legado que poderia, de alguma forma, ainda estar vivo nas veias da humanidade. Chegando a uma pequena construção que servia como escritório do Dr. Samir, o narrador hesitou por um momento, a expectativa e a ansiedade misturadas. O que ele descobriria a seguir poderia mudar. Não apenas sua compreensão dos Nephilim, mas também a história que acreditava conhecer. A porta se abriu e o Dr. Samir apareceu, um homem de estatura média com uma presença imponente e um brilho de curiosidade nos olhos. O que posso ajudá-lo? Ele perguntou, e o narrador sabia que estava pronto para uma nova descoberta que poderia mudar tudo. Enquanto caminhavam entre as colunas imensas e os imponentes templos de Baalbek, a mente do narrador fervilhava com a possibilidade de que a conexão entre os Nephilim e outras culturas era mais profunda do que uma mera coincidência. Leila, percebendo a intensidade de sua curiosidade, começou a relacionar histórias de outras civilizações que, assim como os sumérios e os hebreus,
falavam de seres de proporções titânicas que desceram ao mundo dos mortais. Na verdade, os nativos americanos têm lendas sobre gigantes também, ela disse, sua voz ecoando levemente entre as pedras. As tribos do norte e do sul da América falam de seres chamados Sioux e Wendigo, que eram considerados enormes e poderosos, e que muitas vezes eram vistos como ameaças aos humanos. O narrador sentiu seu coração acelerar. E eles possuíam poderes sobrenaturais? Ele perguntou, ansioso por mais detalhes. Leila assentiu. Sim, e suas histórias frequentemente incluem temas de uma antiga sabedoria que foi perdida com o tempo. Assim como os Nephilim, esses seres eram considerados tanto benéficos quanto maléficos, refletindo a dualidade da natureza humana. Essas revelações começaram a formar um padrão claro em sua mente. Era como se cada cultura, em seu próprio contexto, tivesse registrado a mesma verdade sobre a existência de seres que cruzavam as fronteiras do humano e do divino. E isso levanta uma questão importante. Será que todas essas histórias não são apenas mitos, mas fragmentos de uma memória coletiva da humanidade? Ponderou o narrador, olhando para Leila, que parecia intrigada com a profundidade de sua pergunta. Leila sorriu, percebendo que o narrador estava começando a compreender a magnitude dessas conexões. Exatamente. Muitos estudiosos acreditam que essas lendas são vestígios de uma verdade compartilhada, um eco do que aconteceu em tempos antigos. A ideia de que seres celestiais ou gigantes interagiram com a humanidade pode ser uma tentativa de explicar fenômenos que eram incompreensíveis para nossos antepassados. Como se estivesse seguindo um fio invisível que o guiava, o narrador começou a articular uma nova hipótese em sua mente. O que se pode inferir a partir dessas histórias é que a interação entre os humanos e esses seres não era apenas física, mas também cultural e espiritual. Cada civilização, em sua busca por entender o desconhecido, moldou suas narrativas de acordo com suas experiências e desafios. Leila, percebendo a conexão que o narrador estava fazendo, acrescentou: e isso não se limita a culturas ocidentais. Na Ásia, por exemplo, as tradições budistas e hinduístas também mencionam seres gigantes e deuses que descem à Terra. Os relatos de Vishnu e seus avatares, ou das divindades que habitam os Himalaias, têm paralelos com as narrativas de gigantes e seres celestiais. A ideia de que as histórias dos Nefilim podiam ser uma manifestação de um fenômeno global, uma interseção de mitos que unia a experiência humana em diferentes partes do mundo, começou a enraizar-se na mente do narrador. No entanto, outra questão persistia em sua mente. Se todos esses relatos falam de uma verdade compartilhada, o que realmente aconteceu com esses seres? Por que eles desapareceram? Leila parou por um momento, contemplativa. Muitas tradições afirmam que esses seres foram banidos, ou que seus descendentes se tornaram ocultos. O próprio livro de Enoque menciona que os vigilantes foram punidos por suas transgressões, e muitos acreditam que essa punição pode ter sido uma forma de extinguir a corrupção que eles trouxeram ao mundo. O narrador franziu a testa, absorvendo essa informação. Isso se alinha com a história do dilúvio que purificou a Terra. Mas será que esses seres não deixaram algum vestígio? Uma marca na história ou na genética humana que nos conecte a eles de alguma forma? Com um sorriso enigmático, Leila apontou para as colunas majestosas ao redor. Talvez as próprias pedras de Baalbek sejam testemunhas silenciosas desse passado. A grandeza dessas estruturas e a precisão de sua construção podem muito bem ser um legado desses seres. E se a tecnologia que permitiu a construção de tais monumentos fosse, de alguma forma, um presente deles, isso poderia explicar a dificuldade em replicar tais obras na atualidade. O narrador foi arrebatado por essa ideia. Se as pedras de Baalbek eram de fato testemunhas de um passado em que seres celestiais interagiam com humanos, isso poderia significar que essa tecnologia estava além da compreensão moderna. Isso levanta outra questão. Se a humanidade possuía uma vez conhecimento avançado, o que aconteceu com ele? E por que nossa civilização atual parece tão distante desse potencial? Leila olhou diretamente em seus olhos. Talvez essa seja a verdadeira questão que precisamos explorar. O que perdemos e como isso se relaciona com nossa compreensão de nós mesmos e do nosso lugar no universo? O que o dilúvio realmente representou? Uma purificação ou um apagamento de uma era de conhecimento? Enquanto as palavras de Leila ecoavam em sua mente, o narrador começou a perceber que a história dos Nephilim não era apenas uma narrativa antiga, mas um reflexo dos dilemas e das perguntas que a humanidade continua a fazer. Cada mito, cada lenda,
era uma peça de um quebra-cabeça maior que buscava entender sua própria origem e destino. Os ecos de uma verdade esquecida que ainda ressoavam nas fundações do templo e nas profundezas de sua própria alma. Com essa nova perspectiva borbulhando em sua mente, o narrador sentiu que estava prestes a descobrir algo que poderia não apenas mudar sua compreensão sobre os Nephilim, mas também sobre a própria natureza da humanidade. Ele precisava explorar mais, mergulhar mais fundo nas histórias e nas evidências que ligavam esses seres a um passado que parecia estar ao alcance de sua compreensão, mas que ainda permanecia envolto em sombras. E assim, enquanto a luz do dia começava a desaparecer e as sombras se alongavam, o narrador sentiu que a verdade estava prestes a se revelar, não apenas sobre os Nephilim, mas sobre todos nós. E essa revelação poderia ser a chave para entender não apenas quem éramos, mas quem ainda poderíamos ser. Enquanto as palavras de Layla ecoavam nas paredes seculares de Baalbek, o narrador se viu envolto em um turbilhão de pensamentos. A conexão entre os Nephilim e as lendas de gigantes em diferentes culturas parecia mais do que um mero acaso. Era como se um padrão subjacente ligasse as narrativas de toda a humanidade. Se essas histórias são fragmentos de uma memória coletiva, então o que isso implica para a nossa compreensão da história? Ele refletiu, sua mente fervilhando com novas possibilidades. Vamos explorar isso mais a fundo, sugeriu Layla, quebrando o silêncio contemplativo. O que está em jogo aqui é muito mais do que apenas a história de seres antigos. É sobre como essas interações moldaram a civilização e a nossa própria identidade. O narrador assentiu, sentindo que cada palavra dela carregava um peso significativo. Eles começaram a caminhar mais profundamente pelas ruínas, onde a luz do sol filtrava-se através das colunas, criando uma dança de sombras que parecia contar uma história à parte. Pegue, por exemplo, a interpretação de Gênesis 6, 1-4, Layla disse, gesticulando para um bloco de pedra que parecia ter sido esculpido com uma precisão incomum. Aqui, os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens como esposas. Essa passagem tem sido interpretada de várias maneiras ao longo dos séculos. Algumas pessoas acreditam que isso se refere a seres celestiais, enquanto outras argumentam que os filhos de Deus eram simplesmente uma linhagem de humanos importantes. O narrador sentiu uma onda de excitação. Isso é fascinante, ele respondeu. Mas como podemos saber o que é verdade? Será que as escrituras têm mais a nos ensinar sobre essa interação entre os divinos e os mortais? Layla sorriu, e seu olhar se iluminou com um brilho de compreensão. A resposta pode estar nas interpretações e nos textos que foram deixados para trás. O livro de Enoque, por exemplo, fornece uma visão mais detalhada sobre os vigilantes, os anjos que desceram à terra. A narrativa fala sobre como eles trouxeram conhecimento, mas também corrupção. O narrador piscou, absorvendo essa nova informação. Portanto, a aparição dos Nefilim pode ser vista como resultado de uma busca por poder, conhecimento e, ao mesmo tempo, um convite à desgraça? Exatamente, Layla confirmou com um aceno de cabeça. Os vigilantes trouxeram ensinamentos valiosos, mas também deram origem a um ciclo de violência e decadência. A ideia de que esses seres eram tanto benéficos quanto maléficos é uma reflexão sobre a dualidade da natureza humana. O narrador sentiu um arrepio percorrer a espinha. Então, a história dos Nephilim não se limita a um relato sobre gigantes, mas se entrelaça com a moralidade, a ética e as consequências das ações humanas. Enquanto caminhavam, o narrador começou a questionar. E se os Nephilim realmente existiram, o que isso significaria para a nossa compreensão da evolução humana? Poderíamos estar carregando vestígios daquele passado em nossa própria genética? Layla parou subitamente, seu semblante sério. Essa é uma pergunta intrigante. Algumas teorias sugerem que traços de habilidades ou características dos Nefilim poderiam ter sido herdados. No entanto, essa ideia também levanta uma série de questões éticas e filosóficas. O que significa ser humano se parte de nossa herança se origina de seres que cruzaram as fronteiras entre os mundos? O narrador ponderou sobre essa questão, seu coração batendo mais rápido. Se considerarmos que esses seres não eram apenas figuras mitológicas, mas parte de uma narrativa que moldou a civilização, isso nos leva a explorar ainda mais a arqueologia. O que podemos encontrar que possa servir como evidência física dessa interação? Layla olhou para ele com uma expressão de entusiasmo crescente. Exatamente. Há muitos sítios arqueológicos que têm sido apenas superficialmente explorados. E Baalbek, com suas colunas monumentais e blocos de pedra massivos, é apenas o começo. O que se esconde sob a terra, ou mesmo nas próprias pedras, pode ser a chave para desvendar essa história. Como podemos nos aprofundar nisso?
O narrador perguntou, sentindo-se cada vez mais compelido a descobrir. Leila levou-o a um canto mais isolado do templo, onde um bloco de pedra estava coberto de musgo e detritos. Aqui, muitos acreditam que podemos encontrar marcas que não pertencem a ferramentas conhecidas. A precisão com que esses blocos foram cortados e ajustados é algo que desafia a tecnologia moderna. Veja, aqui há uma marca que parece ter sido deixada por uma ferramenta que não conhecemos. Ele se agachou, examinando a superfície rugosa. Se isso for verdade, poderíamos estar diante de uma evidência de uma civilização que conhecia tecnologias além do nosso entendimento atual. Mas e as interpretações acadêmicas? Ele questionou, levantando a cabeça. Os estudiosos não descartam essas teorias como especulação? Leila suspirou, seu olhar distante. Sim, há resistência. A maioria dos arqueólogos se apega a explicações convencionais, mas a verdade é que existem muitas perguntas sem resposta. A história é plena de lacunas, e é nessas lacunas que reside o mistério. Precisamos ter coragem de perguntar e investigar, mesmo que isso desafie a narrativa aceita. Esse intercâmbio de ideias plantou uma semente de determinação no coração do narrador. A busca pela verdade não era apenas uma questão de curiosidade. Era uma jornada que poderia reconfigurar a compreensão da própria humanidade. Então, o que vem a seguir? Ele perguntou, sua voz cheia de expectativa. Leila sorriu, um brilho de determinação em seus olhos. Precisamos explorar mais, reunir evidências, conectar os pontos. A história dos Nephilim é apenas uma parte de um quadro maior que está esperando para ser revelado. Enquanto se afastavam das ruínas, o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons quentes de laranja e vermelho. O narrador sentiu um novo senso de propósito. A jornada estava longe de terminar. Na verdade, ela estava apenas começando. As perguntas que antes pareciam impossíveis agora eram um impulso para uma investigação mais profunda. Ele sabia que, ao explorar os textos antigos e as evidências arqueológicas, poderia se aproximar da verdade que havia permanecido oculta por tanto tempo. Com essa nova determinação, o narrador sentiu uma conexão crescente não apenas com Leila, mas com todos. Aqueles que tinham buscado respostas ao longo da história. A busca pelo conhecimento era uma herança compartilhada, e ele estava prestes a se tornar parte desse legado. O crepúsculo se espalhou, envolvendo-os em sua luz suave, enquanto eles caminhavam juntos, prontos para explorar os mistérios que aguardavam pela frente. O narrador e Leila seguiram adiante por entre as colunas de Baalbek, onde os ecos do passado pareciam dançar nas sombras. O calor do sol começava a surgir, iluminando as intricadas esculturas que adornavam as paredes, como se os antigos mestres artesãos ainda estivessem ali, moldando a pedra com um toque divino. Apesar do cenário ser maravilhoso, a mente do narrador estava longe da beleza estética. Ele estava completamente imerso nas implicações das histórias que Leila compartilhava. Vamos dar uma olhada nas estruturas de Puma Punku, sugeriu Leila enquanto se afastavam das colunas. Lá você encontrará características arquitetônicas que desafiam qualquer explicação convencional. Muitas pedras são tão perfeitamente cortadas que parece que foram feitas com tecnologia moderna. O narrador sentiu sua excitação aumentar. Isso conecta diretamente com o que discutimos sobre os Nephilim, ele respondeu, sua voz carregada de fervor. Se eles realmente existiram e trouxeram consigo conhecimento e habilidades superiores, isso poderia explicar como algumas dessas civilizações construíram estruturas tão monumentais. Leila concordou, seu olhar penetrante, mostrando que ela estava tão envolvida na conversa quanto ele. Exatamente. Algumas teorias sugerem que os Nephilim podem ter compartilhado esse conhecimento com os humanos, guiando-os em suas construções. Em Puma Punku, existem blocos de pedra pesando várias toneladas, e seus cortes são tão precisos que se encaixam perfeitamente, sem necessidade de argamassa. É como se alguém tivesse um entendimento avançado de engenharia. O narrador refletiu sobre isso, imaginando grupos de trabalhadores, humanos, talvez liderados por seres imponentes, tentando replicar o que haviam aprendido. Enquanto caminhavam, a conversa tomou um novo rumo. Se olharmos para as antigas civilizações, notamos que a maioria tem histórias que falam de seres que vieram do céu e trouxeram conhecimento. É um tema recorrente, Leila destacou. O que você acha que isso significa para nós hoje? O narrador ponderou por um momento. Poderia ser um reflexo de nossa busca por respostas. A humanidade tem uma necessidade inata de se conectar com algo maior, algo que transcenda nosso cotidiano. Esses relatos de deuses ou seres celestiais podem ser interpretados como tentativas de explicar fenômenos que, na época, eram incompreensíveis. Leila fez uma pausa,
observando a expressão pensativa do narrador. Mas e se houver mais do que apenas simbolismo nessas histórias? E se houver um kernel de verdade, uma memória genética que ressoe com a nossa história? O narrador sentiu um frio na espinha. Essa ideia é fascinante, mas também perturbadora. Se parte de nosso legado vem de seres que cruzaram fronteiras, o que isso diz sobre nossa identidade? E se, de alguma forma, ainda estivermos ligados a esses seres? A atmosfera ao redor deles parecia mudar, como se o próprio ar estivesse carregado de mistério. Eles alcançaram um ponto elevado onde podiam ver a vasta extensão das ruínas de Baalbek. As sombras das colunas se estendiam como dedos de um passado longínquo, e o narrador se perguntou quantas vezes aqueles que vieram antes dele tinham se deparado com as mesmas perguntas. Leila, você mencionou que há uma conexão entre os Nephilim e as estruturas que vemos. Alguma vez você já se perguntou se há algo escondido sob a superfície dessas ruínas? Alguma evidência que ainda não encontramos? O olhar de Leila se iluminou. Na verdade, essa é uma hipótese que muitos arqueólogos consideram. Há relatos de cavernas e passagens subterrâneas em Baalbek que ainda não foram exploradas. Algumas pessoas acreditam que, se escavarmos mais fundo, poderemos encontrar artefatos que mudariam nossa compreensão da história. O narrador percebeu que sua curiosidade estava se transformando em uma missão. Se encontrarmos algo, pode ser a prova de que os Nephilim não são apenas lendas, mas uma parte integral da nossa herança. Eles continuaram a caminhar, agora com um senso de urgência. Cada passo parecia levá-los mais perto de uma revelação. Leila começou a explicar sobre as diferentes camadas de sedimentos que foram acumuladas ao longo dos milênios. Muitas vezes, a história é enterrada sob camadas de tempo. O que podemos ver agora é apenas uma fração do que está escondido. É possível que as respostas que procuramos estejam entre essas camadas, esperando para serem descobertas. O narrador se perdeu na ideia de que a verdade estava enterrada sob seus pés. Se os Nephilim realmente existiram, e se eles contribuíram para o avanço das civilizações, não seria a nossa responsabilidade buscar essas verdades para entender quem realmente somos e de onde viemos? Leila assentiu, sua expressão refletindo um profundo entendimento. E essa busca pode nos levar a um entendimento mais profundo da condição humana. O que significa ser humano se parte de nossa história está entrelaçada com seres de outra dimensão? O sol começou a se pôr no horizonte, lançando uma luz dourada sobre as ruínas. O narrador sentiu um arrepio de antecipação. Estamos à beira de uma nova era de descobertas. Se continuarmos a explorar, poderemos desvendar não apenas a história dos Nephilim, mas também o que isso implica para a nossa própria evolução. O olhar de Leila se tornava mais intenso, como se ela pudesse ver não apenas o que estava à sua frente, mas também as possibilidades do que ainda estava por vir. Vamos continuar nossa jornada, ela disse, sua voz firme e decidida. A verdade nos espera e não devemos hesitar em buscá-la. O narrador tomou um profundo fôlego, sentindo que seus passos estavam agora alinhados com um propósito maior. Com cada passo adiante, ele sentiu a confiança crescer dentro de si, uma determinação renovada para descobrir o que estava escondido sob os véus da história. Enquanto deixavam as ruínas de Baalbek para trás, o narrador pensou nas conexões que estavam se formando em sua mente. As histórias dos Nephilim eram apenas o início. Ele percebia que havia um mundo vasto de conhecimento perdido à sua espera. A próxima parada deve ser Puma Punku, ele disse, sua voz firme. Lá, talvez possamos encontrar as respostas que estamos procurando. Leila sorriu, um brilho de entusiasmo em seus olhos. Então, vamos em frente. A aventura está apenas começando. Com essa determinação, eles se afastaram, prontos para desvendar os mistérios que ainda permeavam a história da humanidade. O narrador e Leila continuaram sua jornada, agora com um novo entendimento do que realmente poderiam encontrar. Enquanto caminhavam, a conversa se aprofundava nos aspectos mais sombrios da história dos Nephilim e as respostas que a comunidade arqueológica frequentemente ignorava. Você já percebeu como a arqueologia convencional tende a descartar qualquer evidência que não se encaixe perfeitamente em suas teorias pré-estabelecidas? Leila perguntou, sua voz suave, mas firme. O narrador assentiu lentamente, refletindo sobre a observação de Leila. É verdade. Muitas vezes, parece que há uma linha invisível que separa o que é aceito como verdade do que é considerado. Heresia. A ideia de que seres de outro mundo poderiam ter influenciado a civilização é tratada como uma fantasia. Mas se a história é mais complexa do que isso, o que estamos realmente perdendo? Sua voz estava carregada de uma nova determinação.
Ele se sentia cada vez mais compelido a questionar a narrativa dominante. Leila parou por um momento, olhando para as colunas majestosas que se erguiam ao seu redor. Essas pedras têm histórias para contar que vão além do que nossos livros de história podem explicar. Elas foram testemunhas de eventos que talvez nunca compreendamos completamente. Imagine se os Nephilim realmente existiram e trouxeram consigo conhecimento que foi perdido, escondido por aqueles que temem a verdade. A ideia reverberou na mente do narrador. Se as civilizações antigas realmente tiveram contato com seres que detinham sabedoria avançada, isso poderia lançar uma nova luz sobre a evolução da humanidade. Ele pensou em como a tecnologia moderna muitas vezes parecia se repetir, como se a humanidade estivesse tentando relembrar um conhecimento esquecido. Mas por que a resistência? O que há de tão ameaçador sobre essas histórias que faz com que sejam ignoradas ou ridicularizadas? Perguntou ele, a curiosidade transparecendo em suas palavras. Leila respirou fundo, como se estivesse ponderando a gravidade da questão. Talvez porque a verdade pode abalar as fundações do que acreditamos ser a nossa história. Se os Nephilim existem, isso implica que há algo muito maior em jogo. E aqueles no poder podem não querer que a humanidade saiba que pode haver uma conexão com seres que transcendem nosso entendimento. Enquanto caminhavam, o narrador não pôde deixar de pensar nas implicações disso. A ideia de que o conhecimento poderia ter sido deliberadamente ocultado por aqueles que temiam a revelação da verdade era assombrosa. Ele se lembrou de leituras sobre como muitos artefatos e descobertas arqueológicas eram frequentemente ignorados ou descartados se não se encaixassem em um contexto aceito. E o que acontece com aqueles que se atrevem a questionar essa narrativa? Ele perguntou sua voz baixa. São considerados loucos, ou pior, como ameaças, respondeu Leila. Mas a verdade é que a maioria das descobertas importantes foi feita por aqueles que não tiveram medo de desafiar a ortodoxia. Se olharmos mais de perto para as evidências, podemos começar a reunir as peças de um quebra-cabeça muito maior. O narrador sentiu um frio na espinha ao considerar essa possibilidade. E se, ao invés de procurar o que já sabemos, nós começássemos a explorar o que não sabemos, o que mais poderia estar escondido sob a superfície das ruínas de Baalbek ou em Pumapunku, poderíamos estar à beira de uma nova era de descobertas. Leila sorriu, um brilho de entusiasmo em seus olhos. Sim, e é exatamente isso que precisamos fazer. Precisamos investigar, explorar e, acima de tudo, questionar. Não podemos permitir que o medo nos impeça de buscar a verdade. A conversa fluiu de maneira mais intensa, enquanto os dois continuavam a explorar as ruínas. O narrador começou a notar detalhes que antes haviam passado despercebidos. As marcas nas pedras, a precisão dos cortes, pequenos símbolos que pareciam contar histórias de um tempo esquecido. Essas características são muito mais do que simples ornamentações, observou. Elas podem ser mensagens deixadas para nós, registros de algo que ocorreu muito antes de nossa compreensão atual da história. Leila concordou, acrescentando. Exatamente. Cada pedra pode ser um testemunho silencioso de uma era em que os Nephilim e os humanos coexistiam, compartilhando conhecimento. O que sabemos sobre eles pode ser apenas a ponta do iceberg. A atmosfera ao redor deles parecia vibrar com a energia de suas descobertas. O narrador sentiu que estava se aproximando de algo monumental, algo que poderia mudar tudo. Devemos explorar as teorias alternativas, encontrar as lacunas nas narrativas tradicionais e, se necessário, reescrever a história, afirmou ele, sua voz cheia de paixão. Leila olhou nos olhos do narrador, animada com a intensidade de sua determinação. Estamos apenas começando a arranhar a superfície, e quanto mais conseguimos vislumbrar, mais perguntas surgem. Isso é apenas o início de uma jornada que pode nos levar a entender não apenas os Nephilim, mas quem realmente somos e de onde viemos. Com essa nova perspectiva, o narrador sentiu sua alma vibrar com um senso renovado de propósito. Eles estavam em uma missão, não apenas para descobrir a verdade sobre os Nephilim, mas para desafiar as limitações do que a humanidade considera possível. E enquanto se afastavam das colunas de Baalbek, a sensação de que um novo capítulo estava prestes a ser escrito pulsava no ar, como se as pedras ao seu redor estivessem prestes a revelar segredos guardados por milênios. A busca pela verdade estava apenas começando, e o narrador estava determinado a não descansar até que cada fragmento fosse descoberto. As sombras das ruínas agora pareciam sussurrar promessas de revelações, e a jornada deles se tornava um caminho iluminado pela curiosidade e pela coragem de questionar o que muitos preferiam esquecer. Vamos continuar explorando, sugeriu ele.
o coração acelerado com a perspectiva do que poderia estar por vir. Leila sorriu, e juntos eles se dirigiram em direção à próxima etapa de sua investigação, conscientes de que cada passo os levava mais perto da verdade que poderia mudar o entendimento da humanidade sobre seu próprio passado. O céu noturno se estendia como um manto de mistério sobre o narrador e Leila, enquanto eles se afastavam das colunas de Baalbek, em direção a Puma Punku. A atmosfera pulsava com uma tensão palpável, como se a própria Terra estivesse respirando em resposta às suas perguntas. O narrador não podia deixar de se sentir como um explorador em um território sagrado, um lugar onde cada pedra poderia contar histórias que desafiam o tempo e a lógica. Você já se perguntou por que alguns lugares têm essa aura de poder? Leila indagou, sua voz ecoando suavemente entre as ruínas. Puma Punku é um desses lugares. As estruturas ali não são apenas construções, são testemunhas de algo muito maior. O narrador assentiu, sentindo a ressonância de suas palavras. O questionamento sobre a natureza do poder e conhecimento pairava sobre eles, como uma sombra que não se dissipava. À medida que se aproximavam de Puma Punku, o narrador refletiu sobre a maneira como a história era moldada por aqueles em posições de poder. A narrativa oficial frequentemente exclui qualquer evidência que desafie a sua lógica. O que será que realmente está sendo escondido? Sua mente estava repleta de imagens de livros escolares, todos pintando uma história linear e simplista, enquanto a realidade se mostrava muito mais intrincada e sombria. Leila interrompeu seus pensamentos ao apontar para uma rocha imensa, cujas faces eram perfeitamente acabadas, como se tivessem sido esculpidas por um artista divino. Olhe para isso. Esses blocos de pedra são cortes impossíveis de reproduzir com as ferramentas que temos hoje. O que isso nos diz sobre quem estava aqui antes de nós? O narrador se aproximou, passando a mão pela superfície fria e lisa da pedra. Era difícil não se sentir pequeno diante da grandiosidade daquilo, como se ele estivesse em contato com os vestígios de uma civilização que havia alcançado um entendimento que ainda escapa à humanidade moderna. Você acredita que os Nephilim podem ter sido parte disso? Que eles não eram apenas figuras mitológicas, mas seres que realmente interagiram com os humanos? O narrador perguntou, a curiosidade escorrendo em suas palavras. Leila hesitou por um momento, como se estivesse pesando cada palavra antes de formular sua resposta. Se eles existiram e se realmente trouxeram algum tipo de conhecimento, podemos estar diante de uma verdade que, se revelada, poderia mudar tudo. O que sabemos sobre nosso passado e, consequentemente, sobre nós mesmos. As implicações daquela conversa começaram a se infiltrar na mente do narrador, abrindo portas para um novo entendimento. A ideia de que os Nephilim não eram apenas lendas, mas parte de um complexo jogo de poder e manipulação que moldou a história humana era de tirar o fôlego. Mas por que essa informação seria suprimida? A quem realmente serve manter essa narrativa oculta? Leila olhou para o horizonte, onde as montanhas se erguiam como guardiãs silenciosas. As verdades que ameaçam a estrutura do poder são frequentemente aquelas que são mais duramente combatidas. Aqueles que controlam a história, controlam a narrativa. E isso é um poder imenso. O narrador pensou nos arqueólogos e historiadores comprometidos com suas teorias, muitas vezes fechando os olhos para evidências que não se encaixavam nas caixas que haviam construído. Então, o que temos que fazer? Como podemos romper essa barreira? Leila sorriu, uma expressão de determinação iluminando seu rosto. Devemos ser ousados em nossa busca. A investigação deve ir além do que é aceito, deve desafiar as normas. Precisamos trazer à luz o que foi escondido. Com essa nova perspectiva, eles continuaram a caminhada, cada passo mais carregado de significado. O narrador começou a notar detalhes que antes havia ignorado. Os alinhamentos estranhos das pedras, os símbolos esculpidos que pareciam contar uma história diferente daquela que sempre lhe foi ensinada. Essas marcas, elas não são apenas decorativas, elas estão comunicando algo, talvez um alerta, um conhecimento que foi perdido. O que será que os antigos tentaram nos dizer? Ele se virou para Leila, sua voz cheia de paixão. Precisamos decifrar isso, Leila concordou, sua energia vibrante quase palpável. E quando olhamos para essas estruturas com um novo entendimento, começamos a ver o que está realmente em jogo. Os Nephilim, os vigilantes, eles eram parte de um grande enredo que liga o passado ao presente. A busca por respostas pode revelar conexões entre a humanidade e seres que transcendem nossa compreensão. O narrador sentiu um frio na espinha ao pensar na possibilidade de que os Nephilim poderiam ainda estar influenciando a sociedade moderna de maneiras sutis e insidiosas.
Enquanto caminhavam, o vento começou a soprar mais forte, como se estivesse levando consigo as murmurações do passado. O narrador olhou para a vastidão ao seu redor e se perguntou: se tudo isso for verdade, o que nos impede de acessar esse conhecimento agora? O que está escondido sob a superfície? Leila olhou para ele, sua expressão séria. O medo? O medo de serem confrontados com verdades que não podem ser facilmente explicadas ou que não se encaixam em suas crenças pré-estabelecidas. Precisamos ser os desbravadores dessa nova verdade. O narrador percebeu que, embora essa jornada em busca das respostas sobre os Nephilim estivesse repleta de desafios, também estava carregada de oportunidades. O que mais poderia ser descoberto se eles se atrevessem a olhar além do que a história convencional lhes contou? E se, ao invés de buscar validação, nós começássemos a desafiar o que nos foi ensinado? O que mais poderia estar escondido sob as camadas de tempo? Leila sorriu, seu olhar determinado. Esse é o espírito que precisamos. Cada pedra, cada fragmento de história é um convite para explorar não apenas o passado, mas também o futuro. Enquanto se aproximavam do complexo de Puma Punku, o narrador sentiu que uma nova era de descobertas estava prestes a começar. Eles estavam em um ponto de inflexão, onde as narrativas do passado poderiam finalmente se entrelaçar com as realidades do presente. E enquanto a noite caía, iluminada por um céu repleto de estrelas, ele sabia que a verdade sobre os Nephilim e sua influência na história da humanidade estava mais próxima do que nunca. O que parecia ser uma busca por respostas agora se tornava uma jornada de transformação, desafiando não apenas suas crenças, mas também a própria natureza da história que foi escrita e reescrita ao longo dos séculos. A caminhada em direção a Puma Punku parecia estar carregada de uma energia ancestral, uma expectativa que reverberava através da terra sob os pés do narrador e Leila. Cada passo se tornava um ato de devoção à busca pelo desconhecido, como se as pedras ao redor os chamassem para um diálogo que ultrapassava as barreiras do tempo. Olhe para essas marcas, Leila disse, apontando para uma sequência de símbolos esculpidos em uma das rochas imensas. Essas inscrições não são apenas arte. Elas são um testemunho de um conhecimento perdido, talvez uma linguagem que poucos ainda compreendem. O narrador se agachou, observando atentamente os detalhes nas superfícies, a complexidade daquelas formas que pareciam pulsar com um significado oculto. É fascinante pensar que essas marcas podem estar conectadas a um saber que vai além do que conhecemos, ele respondeu, sua mente fervilhando de possibilidades. E se esses símbolos forem um registro da civilização que precedeu a nossa, uma civilização que talvez tenha sido tocada pelos Nephilim? Leila assentiu, seus olhos brilhando com a luz da compreensão. O que muitas vezes ignoramos é que, se os Nephilim realmente existiram, eles não eram simplesmente figuras míticas, mas parte de um legado muito maior. Eles poderiam ter sido os portadores de uma sabedoria que, se revelada, mudaria nossa compreensão da história. O narrador ponderou sobre isso, reconhecendo que a linha entre mito e realidade estava se tornando cada vez mais tênue em sua mente. Enquanto continuavam a explorar, as estruturas de Puma Punku tornavam-se mais impressionantes a cada instante. Os blocos de pedra de tamanhos colossais, dispostos de maneira que desafiava a lógica moderna, pareciam sussurrar segredos antigos. Você sabia que alguns pesquisadores acreditam que os construtores de Puma Punku possuíam um conhecimento avançado de engenharia e astronomia? Leila questionou. Esse lugar não é apenas uma construção, é um testemunho de uma civilização que sabia como trabalhar com a Terra e as estrelas. Então, isso implica que não temos apenas que olhar para o que é visível, mas também para o que está nas entrelinhas da história. O narrador refletiu. A ideia de uma civilização pré-diluviana começando a tomar forma em sua mente. Um grupo que, de alguma forma, pode ter interagido com os Nephilim, que pode ter herdado parte de seu conhecimento e tecnologia. Mas quem eram esses seres? E o que realmente aconteceu com eles? Leila respirou fundo, como se estivesse sintonizando-se com a energia do lugar. As lendas falam de seres que desceram do céu, que trouxeram conhecimentos proibidos e que foram, em última análise, punidos por suas ações. Mas, e se esses seres fossem apenas uma parte de uma trama maior, uma intersecção entre o divino e o humano? O que se sabe é que a narrativa do dilúvio não é apenas um evento isolado, é uma resposta a algo que havia se tornado insustentável. O narrador estava intrigado. Você está dizendo que o dilúvio foi uma medida extrema para impedir que esses conhecimentos se espalhassem ainda mais? Leila confirmou com um aceno de cabeça. Exatamente.
Se os Nephilim realmente existiram e compartilharam seu conhecimento, é plausível que as elites da época tenham considerado isso uma ameaça. A narrativa de um dilúvio pode ser vista como um recomeço, um meio de purgar a corrupção que poderia ter se espalhado. Eles pararam diante de uma parede de pedra que parecia vibrar com uma energia palpável. Sinta isso, Layla disse, colocando a mão na superfície fria. É como se essas pedras estivessem guardando um eco de tudo o que já ocorreu aqui. O narrador fez o mesmo e uma onda de emoção percorreu seu corpo. Era como se cada fragmento de história, cada sussurro do passado, estivesse ali, esperando para ser ouvido. Isso nos leva a uma pergunta importante. Ele começou. O que realmente está sendo escondido? O que está abaixo da superfície que não está nas páginas dos livros que lemos? Layla olhou para ele com um olhar profundo. Talvez a resposta esteja em um novo olhar sobre o que temos considerado conhecimento. Precisamos questionar a narrativa que nos foi apresentada e ter a coragem de buscar o que está oculto. Com essa nova determinação, eles avançaram, cada vez mais imersos na história ao seu redor. O narrador começou a ver padrões, a entender que as estruturas de Puma Punku poderiam ser um reflexo dos mesmos princípios que governavam as construções de Baalbek, os textos de Enoch e as lendas de civilizações antigas. Era uma conexão que transcendia épocas e culturas, unindo-os sob o mesmo manto de mistério. Quando pensamos nos Nephilim como meras lendas, perdemos a oportunidade de aprender com eles. Layla disse, sua voz carregada de paixão. Se eles existiram e se trouxeram conhecimentos que moldaram civilizações, precisamos nos perguntar, o que podemos aprender com eles? O que esse legado significa para nós hoje? A resposta ecoava na mente do narrador, uma chave para abrir as portas do entendimento. Nossa percepção do passado, do que acreditamos ser verdade, precisa ser desafiada, ele concluiu, sentindo a responsabilidade dessa nova perspectiva. Precisamos ser os guardiões dessa investigação, aqueles que não têm medo de buscar as verdades que foram enterradas. Layla sorriu, um brilho de esperança nos olhos. Então vamos, juntos, desbravar essa jornada. Há muito mais por descobrir e as respostas estão à nossa frente, esperando para serem reveladas. Com um novo propósito, o narrador e Layla seguiram adiante, determinados a não apenas encontrar as respostas, mas a desafiar as narrativas que moldavam sua compreensão do mundo. Cada passo em direção a Puma Punku era um passo em direção ao desconhecido, um convite para explorar as profundezas da história que se estendiam além da superfície, onde os ecos dos Nephilim ainda ressoavam, esperando para serem ouvidos mais uma vez. A noite continuava a envolver tudo como um manto de mistério, e a verdadeira essência dessa busca apenas começava a se revelar. O ar ao redor de Puma Punku estava carregado de uma expectativa palpável, como se as pedras titânicas guardassem segredos que ecoavam através dos séculos. O narrador e Layla se aproximaram de uma das estruturas mais icônicas, um bloco que se destacava por sua perfeição angular e por ser visivelmente maior do que qualquer outro ao seu redor. Essas pedras não estão apenas aqui como monumentos, o narrador comentou, seus olhos fixos na imensidão do local. Elas são uma prova de um conhecimento que transcende nosso entendimento atual. Layla concordou, seu olhar fixo na formação monumental. E se as ferramentas utilizadas para esculpir estas rochas fossem tão avançadas que hoje em dia não conseguimos nem mesmo imaginar sua existência? Imagine só, culturas antigas em diálogo, com seres que não pertenciam a este mundo, compartilhando conhecimento que deveria permanecer oculto. A ideia reverberou na mente do narrador, que começou a traçar paralelos com as histórias dos Nephilim. Se considerarmos que os Nephilim eram seres que se misturavam com o humano e o divino, então talvez suas capacidades para entender e trabalhar com a Terra e o cosmos fossem superiores às nossas. Ele gesticulou em direção a um alinhamento de pedras que parecia ter sido posicionado com precisão astrológica. Quem sabe eles tenham deixado marcas não apenas em nosso DNA, mas também na estrutura de locais como este? Layla sorriu, sua mente claramente levando as ideias adiante. Esses locais podem ter sido centros de aprendizado, onde a sabedoria ancestral se encontrava com a engenharia de ponta de sua época. Os mitos não estão tão distantes da realidade, se considerarmos que eles podem ser interpretações distorcidas de encontros reais. O narrador sentiu um arrepio ao considerar as implicações. As narrativas que ele havia estudado durante sua jornada tomavam uma nova vida. E se a história que contamos sobre os Nephilim for apenas uma fração da verdade, um eco de algo muito maior e mais complexo? Layla se virou, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e determinação.
Precisamos considerar que a própria narrativa do dilúvio pode ser uma tentativa de apagar a memória desses seres e do conhecimento que eles trouxeram. Se o dilúvio foi uma purgação, o que realmente foi eliminado? Não apenas uma civilização, mas um legado de conhecimento que poderia ter moldado o nosso futuro? Uma onda de reflexão tomou conta do narrador. Era uma ideia que desafiava a compreensão convencional. Então, se os Nephilim realmente existiram e se interagiram com as civilizações humanas, não estaríamos simplesmente falando de um evento isolado, mas de uma série de encontros que moldaram a nossa história e que, de alguma forma, ainda ressoam em nossos mitos e lendas. Layla gesticulou para uma série de entalhes na rocha, que pareciam contar uma história própria. Esses símbolos podem ser a chave. O que vemos aqui não é apenas arte, é uma linguagem, uma narrativa que, se decifrada, pode nos revelar verdades profundas sobre quem éramos e quem poderíamos ter sido. O narrador se aproximou, seus dedos deslizando sobre as marcas. Sentiu uma conexão, uma centelha de compreensão. E se essas marcas não fossem apenas registros de eventos, mas também advertências? Mensagens de um tempo em que a humanidade se perdeu em seu próprio poder? Advertências de que o conhecimento, quando mal utilizado, poderia levar à destruição. Layla assentiu, sua expressão se tornando séria. Se considerarmos essa possibilidade, a narrativa dos Nephilim se torna ainda mais relevante. Eles podem ter sido símbolos de um potencial que, se mal direcionado, resultou em um cataclismo. Mas quem eram esses seres realmente? Eram apenas anjos caídos? Ou eram algo mais? O narrador questionou, a curiosidade queimando em seu interior. Talvez eles fossem intermediários, seres entre dimensões que trouxeram mais do que apenas habilidades físicas, mas também uma compreensão espiritual, Layla propôs. Se observarmos as culturas que mencionam os Nephilim, notamos um padrão. Eles eram vistos como deuses, mas também como avisos. O narrador refletiu sobre isso, sentindo que cada camada que desnudavam na narrativa deles levava a mais perguntas do que respostas. Se esses seres eram de fato os portadores de um conhecimento que poderia elevar ou destruir, devemos então reconsiderar a maneira como tratamos nossos próprios conhecimentos e habilidades. O que nos impede de repetir os erros do passado? Layla olhou para ele, a intensidade da conversa se aprofundando. Talvez a resposta esteja em nossa capacidade de aprender com as lições que vieram antes de nós. O que estamos aprendendo nesta jornada não é apenas sobre o passado, mas sobre como podemos moldar nosso futuro. Devemos estar conscientes de que o conhecimento é uma ferramenta poderosa e que a ignorância pode ser uma bênção ou uma maldição. O narrador sentiu o peso da responsabilidade ao considerar essas palavras. Então, o que fazemos com essa informação que estamos coletando? Como podemos garantir que não cairemos nas mesmas armadilhas que aqueles que vieram antes de nós? Layla sorriu, um brilho de esperança em seus olhos. Precisamos compartilhar, educar e questionar. A história não é um destino, mas um guia. E ao olharmos para o passado, devemos estar prontos para moldar um futuro que honre os legados que recebemos, sem repetir os erros que nos trouxeram dor. Os dois se afastaram da parede de pedra, cada um absorvendo a profundidade da conversa. O narrador percebeu que a jornada não era apenas sobre encontrar respostas sobre os Nephilim, mas sobre entender o que significava ser humano em sua totalidade. Lionizados como figuras míticas, os Nephilim eram, na verdade, reflexos de sua própria humanidade, seus medos, suas esperanças e a eterna busca por conhecimento. Com essa nova percepção, eles continuaram a explorar Puma Punku, agora mais conscientes de que cada passo os levava não apenas a um entendimento maior do passado, mas também à construção de um futuro mais iluminado. A energia ancestral daquele lugar parecia pulsar mais intensamente, como se as próprias pedras, ao absorverem a sabedoria da conversa, estivessem prontas para revelar mais de seus segredos. O que mais está escondido por aqui? O narrador ponderou, com a sensação de que, à medida que se aprofundavam na história dos Nephilim, estavam, na verdade, se conectando com o vasto tecido da humanidade. Um legado que, se bem compreendido, poderia iluminar tanto o passado quanto o futuro. E assim a jornada continuava, cada descoberta levando a novas perguntas, cada resposta abrindo portas para um mundo de possibilidades ainda por explorar. O que realmente significava ser um portador de conhecimento? Como poderiam alavancar as lições do passado para criar um futuro onde a sabedoria, ao invés da ignorância, guiasse suas ações? As respostas estavam lá,
esperando para serem encontradas, nas marcas das pedras e nos ecos do passado. O narrador se afastou um pouco, seu olhar absorvendo a grandiosidade da estrutura que estava diante dele. O bloco monumental, que se destacava em meio a outros, parecia pulsar com uma energia que desafiava a lógica. Ele se perguntava como aqueles antigos construtores, munidos de ferramentas rudimentares, conseguiram tal façanha. O que tornava aquela pedra tão especial? Era apenas seu tamanho ou havia algo mais? Ele se permitiu sonhar. E se essa estrutura fosse um portal? Um ponto de contato entre dimensões, como as histórias antigas sugerem? Refletiu, sua mente fervilhando com a ideia. Leila, percebendo a mudança no olhar do narrador, aproximou-se. Você está pensando que talvez essa estrutura tenha sido projetada não apenas para ser uma obra de arte, mas um meio de comunicação com os deuses ou com aqueles que vieram de outro lugar? Perguntou, sua voz carregada de curiosidade. Ele assentiu lentamente. Sim, e se as histórias dos Nephilim não fossem apenas lendas, mas uma lembrança de algo que realmente aconteceu? Esses seres, que se acreditava serem híbridos entre humanos e divinos, podem ter deixado marcas não só na Terra, mas na própria essência do que somos. Leila olhou para o bloco novamente, seus olhos reluzindo com novas possibilidades. Essas marcas nas pedras podem ser uma linguagem, uma forma de transmitir conhecimento perdido. Se conseguirmos decifrá-las, poderemos acessar segredos que foram intencionalmente ocultados da humanidade. O narrador sentiu um frio na espinha ao pensar no que isso poderia significar. O que mais poderia estar enterrado sob as camadas do tempo? Ele se agachou novamente, observando os entalhes. Esses símbolos, eles não parecem aleatórios. Cada um deles tem uma forma distinta, quase como se contassem uma história, disse, sua voz quase um sussurro. Se compararmos isso com o que sabemos do livro de Enoque, talvez possamos encontrar um padrão. O que se destaca aqui pode ser uma chave, não apenas para entender os Nephilim, mas para compreender o papel da humanidade na história. Leila se aproximou e começou a traçar os contornos dos símbolos com o dedo, sua expressão concentrada. Se esses símbolos representarem os eventos que levaram ao grande dilúvio, talvez possamos entender melhor o que foi perdido. E se o dilúvio não foi apenas um evento de purificação, mas uma tentativa desesperada de extinguir um conhecimento que não deveria existir? O narrador sentiu que essa ideia estava carregada de verdades ocultas. Então, o que temos aqui não são apenas pedras, mas um arquivo de conhecimento ancestral, um registro de tudo o que os humanos e os Nephilim eram capazes de fazer juntos. O peso das palavras pairava no ar, como se o próprio eco do passado estivesse presente, ouvindo-os. Enquanto se afastavam do bloco, eles passaram por uma série de estruturas menores que pareciam ter sido deixadas de lado. Essas pedras não são menos significativas, Leila disse, apontando para uma formação que parecia ter sido esculpida com um propósito claro. Elas podem ser a representação de um sistema de crenças ou um rito que unia as tribos que aqui habitavam. Se analisarmos suas disposições e seus alinhamentos, talvez possamos descobrir uma conexão com outras civilizações que também reverberam a presença dos Nephilim. O que você está sugerindo é que esses lugares como Pumapunku e Baalbek possam ser parte de uma rede global de conhecimento e sabedoria? O narrador perguntou, sentindo a excitação crescer dentro dele. Exatamente, Leila respondeu, sua confiança transparecendo. Se as culturas ao redor do mundo falam de seres que desceram do céu, como os Anunnaki e os Nefilim, não seria lógico pensar que eles poderiam ter estabelecido centros de aprendizado em várias partes do planeta? Esses locais poderiam ter sido pontos de troca de conhecimento, onde os humanos aprenderam não apenas sobre a Terra, mas sobre o cosmos e seu lugar nele. O narrador sentiu que um novo entendimento começava a se formar. Se os Nephilim realmente existiram e se interagiram com a humanidade, então eles não foram meramente entidades de poder, mas também mestres e guias. E o que aconteceu com esse conhecimento? Ele foi realmente perdido? Ou será que foi escondido, como um segredo que a humanidade não é capaz de entender? Leila olhou ao redor, como se estivesse buscando as respostas nas pedras. Talvez parte desse conhecimento ainda ressoe em nós, de formas que não compreendemos. As histórias que contamos, os mitos que permeiam nossas culturas, podem ser ecos distantes de uma realidade que foi distorcida pelo tempo. Se pudermos decifrar essas narrativas, poderemos reverter a visão que temos sobre nós mesmos. O narrador sentiu a urgência desta missão. Então precisamos continuar nossa investigação. Precisamos visitar outros locais, comparar as histórias e buscar os vestígios que ainda restam. O que mais poderíamos descobrir? Ele olhou para Leila, sua determinação refletida em seus olhos. Leila sorriu,
a paixão pela descoberta brilhando nela. Sim, e cada nova pista que encontrarmos pode nos aproximar das verdades que foram intencionalmente ofuscadas. Se os Nephilim foram parte de nossa história, precisamos reescrever essa narrativa e entender que fomos muito mais do que simples mortais. Com a promessa de novas revelações à frente e a força das pedras de Puma Punku como testemunhas, o narrador e Layla deixaram o local, levando consigo não apenas as perguntas que ainda não tinham sido respondidas, mas um compromisso de buscar a verdade, independentemente de quão profunda ou obscura ela pudesse ser. Eles estavam prontos para a próxima etapa da jornada, onde cada passo os levaria mais perto da essência do que significa ser humano, e talvez um pouco mais perto dos próprios Nephilim. O caminho à frente estava cheio de possibilidades, e à medida que se afastavam das estruturas imponentes, o narrador sentiu uma nova onda de esperança. A busca por respostas não era apenas sobre os Nephilim ou os artefatos que deixaram para trás. Era sobre a própria condição humana e a eterna busca por significado em um universo vasto e misterioso. Enquanto o narrador e Layla se afastavam do bloco monumental de Puma Punku, uma sensação de reverência envolvia o ar ao seu redor. Eles estavam em um local onde a história parecia pulsar com vida, e as pedras, com suas marcas enigmáticas, pareciam sussurrar segredos que o tempo havia tentado enterrar. O narrador olhou novamente para o bloco, sua mente fervilhando com questões que buscavam respostas. Como é possível que uma civilização com ferramentas rudimentares tenha sido capaz de criar estruturas tão precisas e grandiosas? Que conhecimento ancestral eles possuíam? Layla, notando a intensidade de suas reflexões, comentou: talvez o que vemos aqui não seja apenas uma demonstração de habilidade, mas a culminação de um entendimento profundo da natureza e do cosmos. Se os Nephilim realmente estiveram aqui, como as lendas sugerem, eles poderiam ter compartilhado um conhecimento que ultrapassava as limitações humanas. A ideia ressoou no coração do narrador, e ele começou a enxergar as pedras não apenas como artefatos, mas como testemunhos de uma era em que a sabedoria e a espiritualidade estavam entrelaçadas. Se as histórias sobre os Nephilim são verdadeiras, então eles não eram meros mitos. Ele disse, sua voz carregada de emoção. Eles eram parte de um legado que buscava conectar os humanos ao divino. O que se perdeu ao longo dos séculos pode ter sido um entendimento de nossa própria origem e propósito. Layla assentiu, sua expressão refletindo a gravidade desse pensamento. E se a construção dessas estruturas fosse um meio de comunicação com outras dimensões? Um jeito de chamar aqueles que vieram de fora? Essa ideia reverberou nas profundezas da mente do narrador, fazendo-o perceber que a busca por respostas era mais do que uma curiosidade intelectual. Era uma jornada espiritual. Cada símbolo que encontramos pode ser uma chave, uma forma de decifrar não apenas o passado, mas o que somos hoje. Ele refletiu, olhando para as marcas nas pedras. Essas marcas podem ser interpretações de eventos que moldaram a humanidade. Se conseguirmos traduzir essa linguagem, talvez possamos acessar um conhecimento que foi intencionalmente ocultado. Enquanto caminhavam, Layla começou a traçar os contornos de um símbolo específico, um emaranhado de linhas que se entrelaçavam de maneira intrincada. Olhe para isso, ela disse, seu tom de voz carregado de entusiasmo. Se considerarmos a possibilidade de que esses símbolos representem eventos históricos, como a queda dos vigilantes ou a criação dos Nephilim, podemos descobrir um padrão que se estende além das fronteiras do tempo e do espaço. O narrador sentiu um frio na espinha ao considerar as implicações dessa afirmação. Isso poderia significar que temos em nossas mãos a capacidade de reescrever nossa própria história. Com essa nova perspectiva, eles se dirigiram para uma estrutura menor que parecia ter sido esquecida pelo tempo. Até mesmo estas pedras têm suas histórias, Layla comentou, apontando para as marcas que adornavam a superfície. Elas podem representar rituais, crenças ou até mesmo a união de tribos que buscavam um entendimento comum. O narrador observou as marcas, agora percebendo que cada uma delas era como um fragmento de um quebra-cabeça que poderia revelar a complexidade da civilização antiga. Você acredita que podemos realmente decifrar isso? Ele perguntou, a esperança misturada com ceticismo. Layla sorriu, um brilho de determinação em seus olhos. Acredito que a chave está na nossa vontade de questionar e explorar. O conhecimento foi escondido não apenas nas pedras, mas nas narrativas que contamos ao longo do tempo. Se as histórias dos Nephilim são verdadeiras, então o que mais pode estar escondido sob a superfície? O narrador sentiu que essa jornada era mais do que uma busca por respostas. Era um convite para todos que escutavam a história
a se tornarem parte dela. A importância de questionar nossa história não pode ser subestimada. Precisamos abrir nossas mentes para as complexidades do passado e estar dispostos a aceitar que o que sabemos é apenas uma fração do que realmente aconteceu. Com essas palavras, ele percebeu que sua jornada estava apenas começando. O que fazemos a seguir? Leila perguntou, seus olhos brilhando com expectativa. Devemos continuar a investigação, buscar mais evidências, mais histórias e talvez encontrar aqueles que compartilham essa paixão por desvendar os mistérios do passado. O narrador assentiu, sentindo o peso de sua responsabilidade. Devemos convidar outros a se juntarem a nós nessa busca. Cada voz, cada perspectiva pode nos ajudar a construir uma narrativa mais rica e verdadeira. Ao olharem para o horizonte, a luz do amanhecer começava a despontar, trazendo consigo a promessa de um novo dia. O mundo está cheio de perguntas não respondidas, e cada uma delas merece ser explorada, o narrador concluiu, sua voz firme. Assim, juntos, continuaremos a buscar as verdades que estão escondidas, não apenas sobre os Nefilim, mas sobre a própria essência da humanidade. Com essa determinação renovada, o narrador e Leila se afastaram das estruturas antigas, levando consigo não apenas as perguntas que buscavam responder, mas também a consciência de que a busca pelo conhecimento é uma jornada interminável. Eles estavam prontos para explorar, questionar e descobrir, não apenas os ecos do passado, mas também as promessas do futuro. E assim, sob a luz crescente do sol, a busca pela verdade começava a se desdobrar em infinitas possibilidades, uma jornada que transcenderia o tempo e o espaço, ecoando através das gerações. Que venham os desafios, que venham as perguntas, o narrador pensou, enquanto seus passos se tornavam mais firmes e confiantes. Estamos prontos para a jornada. E com isso, eles partiram, não apenas como exploradores de ruínas antigas, mas como buscadores de verdades que aguardavam para ser reveladas, prontos para descobrir o que mais o universo tinha a oferecer.